Boa tarde, meus alunos, boa tarde, meus amigos. Vamos continuar então com nossos estudos da disciplina MA11 do Profimat, números, conjuntos e funções elementares. No dia de hoje vamos falar sobre conjuntos finitos e conjuntos infinitos. Pois bem, usualmente é apresentada a noção de conjunto finito para posteriormente definir o que seria um conjunto infinito. Dessa vez, na aula de hoje, nós vamos fazer ao contrário. Vamos seguir as ideias do matemático alemão Richard Dedekind e vamos definir inicialmente o que seria um conjunto infinito para posteriormente definir a noção de conjunto finito. Então, como eu já disse, vamos seguir as ideias do grande matemático alemão Richard Dedekind, inclusive vou falar um pouquinho sobre a biografia dele. Então, para Richard Dedekind, um conjunto X é infinito caso ele tenha um subconjunto próprio, digamos Y, e uma bijeção que parte de X e toma valores nesse subconjunto próprio, ok? Então, recapitulando, um conjunto X é infinito caso exista algum, não necessariamente único, um subconjunto próprio, Y, juntamente com uma aplicação bijetiva de X nesse subconjunto próprio. Primeiro exemplo de conjunto infinito é o conjunto dos números naturais. Por quê? Veja bem, se nós considerarmos o conjunto dos números pares, 2, 4, 6, etc., obviamente trata-se de um subconjunto próprio dos números naturais. Além do mais, essa função aqui, que a cada número natural n faz corresponder o número natural 2n, é uma função bijetiva. A injetividade é consequência da cancelação, podemos cancelar. Se 2n igual a 2m, então 2 pode ser cancelado, então n igual a m. E é subjetiva pelo fato de que todo número par é justamente um número dessa forma, tá certo? Note que no lugar dos números pares, a gente poderia ter também considerado o conjunto dos números ímpares, 1, 3, 5, etc. E aqui poderíamos ter considerado a função que a cada número natural n faz corresponder o ímpar 2n menos 1, a qual também seria uma função bijetiva, tá certo? Ok, então, segundo a definição dada pelo Richard Dedekind, o conjunto dos números naturais é infinito. Outro exemplo de conjunto infinito, considera um intervalo fechado, não degenerado, ou seja, o extremo esquerdo A vai ser menor que o extremo direito B. Tá? Então afirmamos que esse intervalo é infinito. Para isto a gente tem que achar um subconjunto próprio, juntamente com uma bijeção que vai desse intervalo nesse subconjunto próprio. Que tal considerarmos esse intervalo aqui? A com extremo esquerdo A e extremo direito ponto meio desse intervalo. Então, note que B, por exemplo, que um elemento daqui não vai estar aqui, porque por causa dessa hipótese que A é menor que B, então ponto meio vai ser menor que B. Então, ele não estaria aqui. Então, efetivamente, é um subconjunto próprio de AB. Além do mais, essa função aqui, que a cada x do intervalo AB faz corresponder 1 meio multiplicado pela soma de x com A, é uma função bijetiva. Você já reconheceu que trata-se de uma função afim, portanto, ela seria uma função injetiva, como já vimos nos vídeos passados. E então seria suficiente mostrar que a imagem de fato vai ser esse intervalo. Mas observe que
Se x toma o valor de a, né, aqui substituindo, seria a mais a, 2a dividido por 2, a. Se x for b, então aqui vai ser b mais a dividido por 2, que seria o extremo direito. Então, quando x varia nesse intervalo, esse valor aqui vai variar nesse intervalo e reciprocamente, né? Isso aí prova a sobrejetividade dessa função, ok? Então, segundo a definição, né, existe uma objeção entre esse conjunto e uma parte própria, então trata-se de um conjunto infinito, né? É importante observar que, né, no lugar desse intervalo fechado, poderíamos trabalhar também com intervalos infinitos, obviamente não vazios, né? Ok, antes de estabelecer as propriedades importantes sobre conjuntos infinitos, certo? Vamos provar esse lema, né, que tem caráter auxiliar, né? Ele vai nos ajudar nas demonstrações que vêm daqui a pouco. Então, qual é o enunciado? Vamos considerar quatro conjuntos A, B, C e D, com a condição que A e B são disjuntos, ou seja, a interseção de A e B vazia, a mesma hipótese sobre C e D, e vamos assumir que existem funções bijetivas de A em C e de B em D. Pois bem, usando isto, podemos construir uma função bijetiva que vai da união de A com B, né, e toma valores na união de C com D, né? Essa função aqui vai ser definida de maneira natural. Veja bem. Se x está em A, vou fazer corresponder f de x, que toma valores em C. C faz parte da união, é claro. E quando x está em B, vou fazer corresponder g em x, né? G em x vai estar em D e, portanto, na união. O fato que A e B sejam conjuntos disjuntos, né, certo? Faz com que essa função esteja bem definida, né? Agora, por que ela é bijetiva? Para provar que uma função é bijetiva, podemos mostrar que essa função h aqui, ela é injetiva e surjetiva, né? Coisa que não é complicada, né? Mas uma alternativa é provar, ou, aliás, construir uma candidata a ser inversa, fazer as composições respectivas e mostrar que efetivamente trata-se de uma inversa, né? Como f e g já são objetivas, então, né, elas têm funções inversas, né? Possuem funções inversas. A função inversa de f vai de C para A e a função inversa de G vai de D para B. Então, podemos usar tais funções inversas e definir esta função ó, de C união D com valores em A união B. Também definida, né, de maneira natural, como no caso anterior. Se y está em C, eu vou fazer corresponder f a menos 1 de y, que estaria em A. E caso y está em D, vou fazer corresponder g a menos 1 de y, que toma valores em B. Isso, como C e D são disjuntos, não há problema na definição desta função. Correto? Não é difícil, né, mostrar que a composição de H com essa K seria a identidade na união de C com D e a outra composição, a identidade aqui, na união, tá certo? Portanto, essa K vai ser de fato a função inversa de H, consequentemente, essa função é uma função bijetiva. Muito bem. Tá, então depois de demonstrar esse lema auxiliar, né, vamos então para a primeira propriedade importante dos conjuntos infinitos. Suponhamos que a gente tem, né, dois conjuntos, x e y, e que x é um conjunto infinito. E que existe uma função injetiva entre x e y. Então, necessariamente, o conjunto y vai ser também um conjunto infinito, né?
Dito em outras palavras, se você tem uma função injetiva, né, entre dois conjuntos, e o domínio é um conjunto infinito, então o contradomínio também tem que ser um conjunto infinito. Né? Para provar isto, temos que mostrar a existência de um subconjunto próprio de y juntamente com uma aplicação bijetiva que vai de y para tal subconjunto próprio. Tá? Então vamos a demonstrar o teorema. Né? Inicialmente usamos o fato que x é infinito. Né? Isso aí vai garantir a existência de um subconjunto próprio de x, juntamente com uma bijeção que vamos chamar de G, uma bijeção que vai de x em z, não é isso? Ok, vamos guardar essa informação, né? Apenas estamos usando o fato que x é infinito. Tá, por outro lado, usando o fato que essa função de x em y é injetiva, né? Tá? Se nós consideramos aqui como contradomínio toda a imagem, então, obviamente, além de injetiva, vai ser sobrejetiva. Portanto, essa função assim definida vai ser bijetiva, tá bom? Muito bem. Se nós trabalhamos agora com a restrição de f para z, né? Ou seja, vamos considerar como domínio z, e vamos considerar como contradomínio f de z, conjunto imagem direta de z, tá? Então, a injetividade é preservada, e como estou trabalhando sobre a imagem de z, vai ser sobrejetiva, e, portanto, né, trata-se de uma função bijetiva. Então, eu já tenho três funções bijetivas, g, f e a restrição de f para z. Né? Então, todas essas funções possuem funções inversas, é claro. E lembremos, né, um resultado importante que mostramos no último vídeo, é que composições de funções bijetivas também é bijetiva, e que a inversa de uma função bijetiva, obviamente, é uma função bijetiva, tá? Pois bem, então vamos trabalhar com essa função composta. Ela é a função composta de f restringido para z, com a g e com essa função, com a inversa dessa função f. Tá bom? Olha, se a gente escreve dessa forma, né, quem vai agir primeiro é f a menos 1. Tá? F menos 1 vai ter como domínio f de x, contra domínio x, depois vai agir a função g, né? De g vai levar para z, e finalmente essa restrição que vai levar de z para f de z. Né? Estou ilustrado melhor nesse diagrama aqui. Né? Então, veja bem, f de x é o caminho para x via a função inversa, f a menos 1. Depois vai agir a função g, né, que vai de x para z, e finalmente a restrição de f para z, que vai tomar valores aqui em f de z. Beleza? Perfeito, né? Então, já sabemos que essa composição, então, que vai de f de x para f de z, é uma função bijetiva, né? Isso vamos guardar essa informação. Então, por outro lado, né, como f é injetiva e z é um subconjunto próprio de x, né, isso aí, desde o início, né, c é um subconjunto próprio. Então, né, como f injetiva, f de z vai ser um subconjunto próprio de f de x. Né? Isso aí é fácil de observar, né, porque como z é um subconjunto próprio, vai existir um elemento em x que não esteja em z, digamos A. Aí você pode verificar que f de A vai estar em f de x e não vai estar em f de z. Como? Usando a injetividade de f. Se estivesse, ele vai ser f de alguém de z, um b, e usando a injetividade, esse A vai ser igual a b. Né? A, então, vai ser igual a B, mas B pertence a C. Mas esse A foi tomado em X
e não em Z. Isso aí é uma contradição. Não é isso? Tá. Muito bem. Agora, bom, aqui está logo, porém, não é que isto aqui seja resultado dessa informação. É pelo fato de que f de z está contido, na verdade, em f de x, né? Bom, tudo bem que propriamente, mas a princípio contido, né? Então, se a gente intersecar f de z com essa imagem direta aqui, né? Com o complementar de f de x, né? Então, não tem nada em comum. Então, esses conjuntos são disjuntos, beleza? E claramente, né, f de x vai ser disjunto com seu complementar em y, né? Isso é muito claro. Ok? Então veja bem, nós vamos usar agora o lema auxiliar para construir uma função definida sobre uma certa união. Qual seria? Tá aqui, ó, graças ao lema auxiliar, então vamos então juntar quem, né? f de x, vamos juntar com seu complementar. Ambos são disjuntos, beleza? Só que essa união claramente é y, beleza? E por outro lado, vamos juntar f de z com y menos f de x, que como observado são conjuntos disjuntos, né? Olha, veja bem, nós já construímos uma função objetiva que vai de f de x para f de z. Essa função objetiva vai daqui para aqui. E por outro lado, temos uma objeção daqui para aí. Trata-se do mesmo conjunto, ou seja, seria a função identidade, né? Trata-se do mesmo conjunto. Tá? Então, a união dessas duas funções, né, como explicado no lema anterior, ou seja, essa função aqui, caso x esteja em f de x, eu faço corresponder essa composição, né? Caso x esteja em f de x, desculpa, aqui deveria ter sido x, aqui também x, tá bom? Bom, aqui estou chamando y, então aqui se y, este aqui x troque por y, tá bom? Troque por y, só y, né? Se y tem f de x, né? Então você considera essa função aplicada em y, e vai estar aqui. E caso y esteja aqui, né? Então você considera a identidade, ele mesmo, tá certo? Ambas as funções, né, são objetivas, essa função é objetiva, e a função identidade, obviamente, injetiva, né? Como os dois conjuntos são disjuntos, esses dois são disjuntos, então a função união, aquela h, também é uma bijeção, correto? Certo? Só que essa primeira união aqui é todo o conjunto y, tá certo? E essa segunda união, tá certo? Não vai ser todo o conjunto y, vai ser apenas uma parte própria de y, né? E aqui, nesse momento, que eu usei que f de z está contido propriamente em f de x. Tá? Existe um cara que está em f de x que não está em f de z. Tá bom? Então, aqui eu estou retirando f de x, então eu retiraria esse elemento, por exemplo, que não está f de z, certo? E então não estaria em toda essa união, portanto, não seria tudo isso daqui igual a y, seria apenas uma parte própria. O que conseguimos, pessoal? Uma bijeção entre y e uma parte própria de y. Então, segundo a definição estabelecida inicialmente, né, seguindo as ideias do Richard Ledenke, y é um conjunto infinito. Colorário, então, né, se você tem dois conjuntos onde x está contido em y, e esse x é infinito, então naturalmente o segundo conjunto, o superconjunto, também vai ser infinito, né? Ok, como a gente demonstra isso, nós demonstramos no teorema anterior, no caso, quando existe uma função injetiva, né, entre x e y, neste caso basta considerar a função inclusão, que claramente é uma função injetiva. Então, uma função injetiva, então aplicando
o teorema anterior, né, concluímos que y é um conjunto infinito. Beleza? Tá. Essa observação aqui nos permite estabelecer mais exemplos de conjuntos infinitos, né? Já vimos que o conjunto dos naturais, no primeiro exemplo, né, é um conjunto infinito. Então, qualquer subconjunto que contenha os naturais também vai ser um conjunto infinito, né? Então, por exemplo, os inteiros, os racionais, os reais, todos eles, né, contêm os números naturais, formam essa cadeia aqui, como é bem conhecido, né? Certo? E como já mostramos que os naturais são um conjunto finito, então Z seria um conjunto infinito. Ok, portanto, R. Não é isso? Ok, outro exemplo interessante de conjunto infinito é dado pelo conjunto de partes dos naturais, né? Lembre-se que no vídeo anterior mostramos que essa função aqui, cujo domínio, os conjuntos naturais contra domínio conjunto de partes, que a cada número natural faz corresponder o conjunto unitário formado por esse natural, né? É uma função injetiva, né? Como esse conjunto dos números naturais já é um conjunto infinito, então o conjunto de partes de n também seria um conjunto infinito, beleza? Por causa do teorema, já que esse aqui é uma aplicação injetiva. No lugar do conjunto dos números naturais, eu poderia ter colocado qualquer conjunto infinito, não é isso? Então, moral da história, né? Se um conjunto é infinito, seu conjunto de partes também vai ser infinito. Beleza? Então vamos agora estabelecer outra propriedade importante dos conjuntos infinitos. Suponhamos que x é um conjunto infinito e que há um elemento de x. Então, se você retirar esse elemento, né, o que sobrou, o que restou, vai ser também um conjunto infinito. Nada acontece se de um conjunto infinito você retira um elemento. Tá? E por indução, conjunto finito. Mas que é o conjunto finito? Ah, cuidado. Tá? Já vamos falar disso, né? Então, né? Se você tem um conjunto infinito e há um elemento de x, x menos esse conjunto unitário A é infinito, né? Como a gente vai provar isso? Segundo a definição, temos que estabelecer ou construir uma parte própria desse conjunto juntamente com uma bijeção dele numa parte própria, né? Ou usar o teorema anterior. Beleza? Né? Já que temos provado, ok. Vamos lá, como a gente vai fazer? Inicialmente, né, pela hipótese x é infinito. Né? Então, pela definição, vai existir um subconjunto próprio, y, né? Juntamente com uma aplicação objetiva que vai de x para y, beleza? Agora, como y é uma parte própria de x, né? Então vai existir um elemento b em x que não está em y, né? Portanto, se você considerar x menos b, esse conjunto vai ainda conter y, né? Já que esse elemento b não está em y, beleza? Tá, então temos essa inclusão aqui. Agora, o fato de que existe essa bijeção entre x e y, né? E lembre-se que toda função objetiva em particular é injetiva, né? E como x é infinito, o teorema 1, né? O teorema 1 já garante que esse y tem que ser necessariamente infinito, beleza? Certo? Por isso, como anotado aqui, desde que y é um conjunto infinito, em virtude do teorema 1, por quê? Porque existe uma bijeção entre x e y, em particular injetiva, e esse x é infinito, pela hipótese, então y é. Mas, agora, por causa dessa inclusão aqui, né? Por causa dessa inclusão,
O corolário anterior vai garantir que esse conjunto da direita, né, também é infinito, já que esse y é infinito, tá bom? Então temos que x menos b também é um conjunto infinito, tá? Isso aí prova? Ainda não. Por quê? Porque nós queremos que x menos a, certo? A é um elemento de x, certo? E queremos provar que x menos a. E quem foi esse b? Esse b é um elemento que está em x, que não está em y, né? Mas podemos comparar esse elemento b com a, né? Então, na primeira possibilidade, há duas possibilidades, que a seja b ou que a seja diferente, né? Caso que a seja igual a b, então x menos a, que é nossa preocupação, seria igual a x menos b. E como já provamos que x menos b é um conjunto infinito, então x menos a seria infinito e aí acaba-se nosso problema, né? Mas se A for diferente de B, tá? Se A for diferente de B, tá? Vamos então estabelecer uma objeção entre x menos A e x menos B. E como já sabemos, x menos b é infinito, né? Então o teorema anterior vai garantir que x menos a, né, que é nosso objetivo, seja também um conjunto infinito, tá? Então, qual é essa função? Olha, defina essa função g da seguinte forma, né? Se x for diferente de b, né? Se x for diferente de b, b está aqui, né? B está aqui. Para x diferente de b, tome a função identidade. Faça corresponder a ele mesmo. E quando x for igual a b, b está aqui, né? Então, faça corresponder a. A está aqui. Estou considerando esse caso, a diferente de b. Tá, por que esta função é objetiva? É por causa do lema auxiliar. Veja bem. Esse x menos a, esse domínio aqui, pode ser escrito como x menos AB, união disjunta com o conjunto unitário B. Claramente, essa união é x menos a. E esses conjuntos aqui são disjuntos, não é isso? Esse x menos a também pode ser escrito como x menos conjunto formado por A e B, união com disjunta, né, com o conjunto A. Né? Esses conjuntos são disjuntos, não é isso? E entre esse conjunto aqui, x menos AB e x menos AB, você pode considerar a função identidade, como aqui. Tá? E para a outra função, seria dB, para conjunto unitário formado por B, no conjunto unitário formado por A. AB faz corresponder a. Claramente, uma função bijetiva. Né? Isso, então, G seria a união, entre aspas, né, daquelas funções. Né? Então, aplicando esse lema auxiliar, obtemos que G é efetivamente uma função bijetiva. Né? Como esse daqui, x menos b, já sabemos que é um conjunto infinito. Está aqui, ó, x menos b é um conjunto infinito. Então, o teorema 1 garante, né, que x menos a também vai ser um conjunto infinito. Né? Na verdade, eu posso trabalhar com a função inversa. Né? Eu tenho, basta ter uma objeção. Né? Se um é infinito, outro é infinito. Beleza? Ok, então x menos a vai ser um conjunto infinito. Isso aí demonstra o teorema 2. Corolário, né? Se você considerar um conjunto infinito, né? E uma sequência de elementos em x, a 1, a n, né? Então, x menos esse conjunto formado por esses elementos também é infinito. Como a gente prova isso? Bem, a gente pode aplicar indução matemática e o teorema anterior, né? Dado que quando trata-se de um elemento só, né? De um elemento só, então já vimos que o teorema 2 prova que x menos a1 é efetivamente um conjunto infinito. Né? Então o processo segue-se por indução matemática. Ok, aqui está o Richard Dedekind, né? Certo?
O nome completo dele é Julius Wilhelm Richard Dedekind, que nasceu ou viveu entre os anos 1831 e 1916, né? Ele foi um matemático de origem alemã, como já falado, um grande matemático que fez importantes contribuições, né, em vários ramos da matemática, por exemplo, né, na álgebra abstrata, né, especialmente na teoria dos anéis, né, também tem trabalhos dele na teoria algébrica dos números, né, particularmente são conhecidos os famosos domínios de Dedekind, né, onde, por definição, são aqueles onde os ideais próprios não nulos podem ser expressados como produtos de ideais primos, né? De fato, os domínios de ideais principais são exemplos de domínios de Dedekind, né? Também trabalhou na fundamentação axiomática da aritmética, né? Aquela apresentação que eu fiz sobre os axiomas de Peano, né? Visto na forma moderna, foi justamente estabelecido pelo Richard Dedekind, né? Tá certo? Outra contribuição bem conhecida, importante, fundamental, é sobre a definição, construção dos números reais, né? Através da noção de corte de Dedekind, né? É um método alternativo às construções de sequência de Cauchy, né? Que permite construir os números reais partindo dos números racionais, né, as famosas cortaduras de Dedekind. Também, né, ele é considerado um pioneiro no desenvolvimento da teoria moderna dos conjuntos, né, iniciada pelo George Cantor, e também numa parte da filosofia da matemática que é conhecida como logicismo, tá certo? Então, o herói de hoje, né, é Julius Wilhelm Richard Dedekind, grande matemático alemão, não é isso? Ok, então, o que seria agora um conjunto finito? Já definimos o que é um conjunto infinito, então, por definição, um conjunto é finito quando não é infinito, tá certo? Beleza? Ok. Exemplos, né? O primeiro exemplo, o conjunto vazio, ele é finito. Por quê? Porque ele não pode ser um conjunto infinito, já que ele não possui subconjuntos próprios, né? Para ser um conjunto infinito, teria que ter algum subconjunto próprio juntamente com uma objeção. Mas acontece que o vazio não tem subconjuntos próprios. O único subconjunto do vazio é ele mesmo, tá? Consequentemente, o conjunto vazio é finito, tá? Todo conjunto unitário também é finito. Por quê? Porque o único subconjunto próprio de um conjunto unitário é o vazio, né? E qual é a função que vai desse conjunto no seu conjunto próprio, que seria o vazio? Somente a função vazia, que obviamente não pode ser uma função bijetiva, tá? Consequentemente, ele não poderia ser um conjunto infinito, segundo a definição de Richard Dedekind. Consequentemente, trata-se de um conjunto finito. Ok. Outro exemplo importante é este conjunto aqui, dado um número natural n, então o chamado intervalo inicial, aquele conjunto formado pelos números naturais que vão de 1 até n, 1, 2, 3 até n, esse conjunto é um conjunto finito, né? Tal como nós já sabemos pela nossa intuição, pelos nossos estudos anteriores. Então, nessa definição também deve ser um conjunto finito. Como vamos provar isso? Por indução, né? Indução sobre esse número natural, né? Ok, o caso n igual a 1, né, já vale graças ao exemplo anterior, né? Onde vimos que qualquer conjunto que tem apenas um elemento é um conjunto finito, né? Então, é o conjunto I1, formado apenas pelo 1, é um conjunto finito, tá bom? Então, vamos supor agora que para n maior ou igual a 1,
o conjunto IN, né, formado por 1 até N, é finito. Que temos que mostrar que IN mais 1, né, aquele conjunto formado por 1, N até N mais 1, também é infinito. Né? Como a gente vai provar? Suponhamos que ele fosse infinito. Se ele fosse infinito, então, como vimos no segunda propriedade 2, o teorema 2, se você retira qualquer elemento aqui, vai continuar sendo infinito, né? Então, que tal se a gente retirar n mais 1? Se você retirar n mais 1, obviamente, n mais 1 menos n mais 1 vai ser o conjunto IN, né? Só que pela hipótese de indução, IN é um conjunto finito, né? Isso aí, então, é uma contradição, não é isso? Portanto, IN mais 1 tem que ser necessariamente finito, isto aí, completo processo indutivo. Consequentemente, essa proporção vale para qualquer número natural, né? Qualquer intervalo inicial, então, ou seja, o conjunto formado 1 até n é um conjunto finito, beleza? Tá, agora, né, esse teorema 3 vai caracterizar os conjuntos finitos, não? Se a gente observa esse enunciado, né, ele vai nos fazer lembrar aquela definição clássica de conjunto finito como é dada na maioria dos textos, né? Ok, então um conjunto não vazio X é finito se somente se existe uma bijeção entre X e algum intervalo inicial, ou seja, entre X e algum IN para algum número natural N, né? Já vimos que se IN, né, né, que IN para qualquer número natural, né, é um conjunto finito, né? Então, caso exista uma bijeção, vamos ver que X também tem que ser finito, ok? E reciprocamente, que é a parte nova para nós, tá certo? Então vamos lá, vamos provar isso daqui. Então, inicialmente, suponhamos que X é um conjunto finito, né? Então temos que mostrar que ele está em bijeção com algum intervalo inicial, beleza? Temos que provar que existe uma bijeção entre X e algum IN, não é isso? Como a gente faria isso, né? Bom, uma prova direta parece ser impossível. Então vamos supor o contrário, né? Que não existe nenhuma bijeção entre x e um intervalo inicial. Ou seja, para todo número natural, você não consegue estabelecer uma bijeção de x em IN, tá certo? Então, nessa situação, ou seja, assumindo isso aí como hipótese auxiliar, né, vamos provar que x necessariamente é infinito, o qual vai ser uma contradição com a hipótese de que x é finito, tá certo? Então, qual é a estratégia da prova? Vamos assumir que não existe uma bijeção entre x, nenhuma bijeção entre x e um intervalo inicial, e então vamos provar que x necessariamente tem que ser infinito, ok? Ok, então como a gente vai provar que x é infinito? Mostrando ou construindo uma aplicação injetiva que vai dos naturais a x. Como já vimos que os naturais é infinito, né? E como foi provado no teorema 1, que se você tem uma injeção de um conjunto finito, né? No outro, esse contradomínio tem que ser infinito também. Então, qual é a estratégia agora? Construir uma injeção dos naturais em x, tá? Ok, a construção vai ser feita, né, de maneira recursiva, né? Inicialmente a gente escolhe um A1 em x, tá? Escolhemos um A1 em x, isso aí pode ser feito dado que x é no vazio, né? Escolhemos um A1 e vamos definir, né, G de 1 como sendo SA1, ou seja, escolhe qualquer um, mas fixa esse elemento A1, né?
Tá certo? Então, como aqui está escrito, né, tal escolha é possível porque x é diferente do vazio, né, desde o início, tá? E define então g de 1 igual a 1, beleza? Tá. Então, assuma, né, que para n maior ou igual a 1 já foram escolhidos elementos distintos a 1 a n, né, em x, e definidos valores g de 1 como a 1, g de 2 como a 2, g de n igual a n, tá? Então, como a gente vai fazer a próxima escolha para poder definir g de n mais 1? Lembre-se que estamos construindo essa função g de maneira recursiva, correto? Tá, primeira observação é que x menos esse conjunto A1 a n tem que ser diferente do vazio, né? Por quê? Porque se esse conjunto for vazio, né, então x deveria ser igual a todo esse conjunto, não é isso? Tá, mas se x é igual a todo esse conjunto, né, e como já foram definidos valores e esses valores são diferentes, essa função seria injetiva, né? Assim teríamos uma função de in x injetiva e x sendo toda a imagem. Então teríamos uma função bijetiva, tá? Ou seja, de in em x e, portanto, uma função bijetiva inversa no caso de x em in, né? Mas, né, isso aí é impossível porque nós estamos assumindo que não existe nenhuma função bijetiva, né? Nenhuma função bijetiva de x em n, correto? Beleza. Tá, então, esse x menos esse conjunto não pode ser vazio. É diferente do vazio. Tá, então é possível escolher um elemento, né, graças a um axioma, né, da teoria dos conjuntos, que é chamado axioma da escolha, que permite, né, em cada conjunto, de maneira intuitiva, né, em cada conjunto no vazio, né, escolher um elemento. Então, escolhemos um elemento aqui, nesse complementar, então vamos chamar ele de AN mais 1, obviamente ele vai ser diferente de todos eles, porque estou escolhendo no complementar, e então defino G de n mais 1 como sendo esse AN mais 1 assim escolhido, tá certo? Ok, isso aí vai completar o processo recursivo e assim a gente vai ter uma função que vai de n em x e, segundo a construção, uma função injetiva, não é isso? Consequentemente, como n é infinito, esse conjunto x também seria infinito, o qual vai contradizer a hipótese de x ser um conjunto finito, né? Mas tudo isso vem por causa, né, esses problemas, por causa de assumir que não existe nenhuma objeção entre x e um IN, né? Não existe, tá? Portanto, isso aí é falso. Tem que existir, sim, uma objeção entre x e algum IN. Beleza? Muito bem. Reciprocamente, né? Suponhamos que existe uma objeção entre x e n para algum número natural, correto? Tá? E vamos provar que nessas circunstâncias, né, o x vai ser infinito. Por quê? Se x fosse finito, né, e n também seria, o qual é por causa do teorema 1, né? Você teria uma objeção, em particular uma injeção, né? Se este domínio é infinito, esse contradomínio seria também infinito. Mas já provamos, né, num dos exemplos, que IN é finito. Consequentemente, x não pode ser infinito, necessariamente x tem que ser finito. Beleza? Então isso aí prova esse teorema que caracteriza os conjuntos finitos, né? Um conjunto não vazio é finito se somente se ele está em correspondência bionívoca com algum IN, né? Para algum natural, não é isso? Ou seja, existe uma objeção entre esse conjunto x e algum
intervalo inicial, né? Para algum número natural. Como já comentado, é assim que se define de maneira clássica os conjuntos finitos, e então os conjuntos infinitos são definidos como sendo aqueles que não são finitos, né? Nós estamos procedendo ao contrário, seguindo as ideias do Richard Debye, né? E para finalizar, vamos apresentar o teorema 4, né? Olha, veja bem, no teorema 3, né, dado um conjunto infinito, mostramos que necessariamente há objeção com algum intervalo inicial. Pois bem, esse teorema vai garantir que esse n, né, vai ser necessariamente único. Veja bem, se você tem dois números naturais, né, e existe uma objeção entre esse intervalo inicial IN e esse intervalo inicial IM, necessariamente N tem que ser igual a M. Tá bom? Então, qual vai ser a estratégia da prova? Vamos fazer a prova por indução sobre N, tá? Então, caso inicial, se n for igual a 1, né, então, e digamos, esse n vai ser I1. E se existe uma objeção entre I1 e IM, né, então necessariamente IM teria que ser a imagem dessa função f. Então, como aqui somente tem um único valor 1, então esse IM se reduz a esse conjunto unitário, f de 1, né? Certo? E M é o intervalo inicial que vai de 1 até M. Né? Nesse caso aqui, somente teria um elemento. Né? Então, necessariamente, M teria que ser 1. É isso? Provado, então, o teorema para N igual a 1. Tá? Então, suponhamos que vale a propriedade para N maior ou igual a 1. Ou seja, toda vez que a gente tem uma objeção, né? Então, N vale M, tá? Vamos provar, então, que se existe uma objeção entre IN mais 1 e IM, necessariamente IN mais 1 tem que ser igual a M. Isso aí vai completar o processo indutivo. Como a gente vai fazer? Tá, então suponhamos que existe essa objeção, né? Entre N mais 1 e M, né? Tá, então vamos restringir. Vamos retirar, digamos, olha, pode ser assim, se eu retirasse de N mais 1 o N mais 1, tem que retirar daqui também a imagem de N mais 1 via G, não é isso? Ou dito em outras palavras, se você restringir G para IN, né? Então, você vai obter uma objeção, né, de IN para sua imagem, que seria IM menos essa imagem, GN mais 1, a imagem de N mais 1 via G. Né? Então, esse aí vai continuar sendo uma objeção, correto? Agora, já vimos, né, na prova de das propriedades anteriores, né, um dos teoremas, né, que se você tem, digamos, dois conjuntos, né, se você tem um conjunto, certo? E você retira desse conjunto, por um lado, um elemento e por outro lado, outro elemento, né, então existe uma objeção entre esses conjuntos, né? Então, olha, se eu retirar IM de IM, esse elemento aqui, Gn mais 1, né, tá? Ele vai estar em objeção com IM menos M. Se eu retirar M, por exemplo, né? Tanto faz, né? Quer dizer, existe uma objeção, na verdade, né? Tá certo? Ok. Mas por que é bom trabalhar com isto? Porque se você retirar de IM esse elemento M, você vai ter IM menos 1. Né? Isso é o intervalo inicial IM menos 1. Tá? Ok, então a gente pode trabalhar com a composta dessa G com essa H. Né?
e ir de IN para IM menos 1, que é o resultado de retirar de IM M, correto? Muito bem, então agora já estamos nos termos da hipótese indutiva, né? Toda vez que existe uma bijeção entre IN e algum intervalo inicial, então esses correspondentes naturais têm que ser iguais, né? Então, pela hipótese indutiva, N vai ser igual a M menos 1. Consequentemente, M tem que ser N mais 1, né? O qual completa o processo indutivo e, portanto, a demonstração do teorema. Tá certo? Muito bem. Para finalizar, né? Eu disse antes para finalizar. Pois bem, agora vamos finalizar. Suponhamos que temos uma função surjetiva, né? E que x é um conjunto finito. Então, y tem que ser também um conjunto finito, né? Esse aqui seria o dual daquele teorema que diz que se você tem uma função injetiva com domínio infinito, então contradomínio é infinito também. Tá? Se você trocar injetiva por sobrejetiva, né? E x, o domínio, é inicialmente um conjunto finito, né? Como aqui, então y também vai ser um conjunto finito. De fato, a demonstração vai usar aquele teorema que eu mencionei, né? Para isso, temos que construir uma injeção entre y e x. Veja bem, tá? Olha, como vai ser a prova? Eu quero provar que y é finito. Vamos assumir que não seja. Então, tem que ser um conjunto infinito. Tá? O fato de que a função f é sobrejetiva, tá? Mostra, usando o fato que a função é sobrejetiva, então para cada y, cada y tem uma pré-imagem, né? Isso existe um elemento que eu vou chamar de xy em x, cuja imagem seria esse y. Pois bem, pode ter mais de uma pré-imagem. Eu vou apenas escolher uma, tá? Vamos escolher uma única pré-imagem, beleza? Tá. E então, a essa única que escolhi, depois escolhida, vamos chamar xy, tá? E então, isso vai nos permitir definir uma função que vai de y em x, como a esse y eu vou fazer corresponder esse único xy que foi escolhido na imagem, né? Então, se a gente calcular f composta com g, vai dar a identidade. Por quê? Porque g em y é x em y. Quando eu aplicar f a g de y, vai ser f de x de y, mas ele foi escolhido de tal forma que f em xy seja y. Tá? Então, temos esse negócio aqui, essa identidade. E como vimos no vídeo anterior, como este daqui é uma função injetiva, essa primeira função que age, nesse caso a g, tem que ser injetiva também. Tá? Então, agora temos uma função injetiva de y em x. Estamos assumindo que y é infinito. Sendo assim, x também deveria ser infinito, né? Pelo teorema 1. Ok? Mas isso, obviamente, contradiz a nossa hipótese. Todo problema vem de assumir que y é um conjunto infinito. Logo, y tem que ser necessariamente um conjunto finito, ok? Então, isso aí demonstra nosso teorema. Muito bem, meus amigos, vamos parar por aqui então, e nos próximos vídeos já vamos falar sobre conjuntos enumeráveis, conjuntos equipotentes, noção de cardinalidade e outros temas interessantes. Muito bem, meus amigos, um abraço, tchau, tchau.